Oi, como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas conectados, ligados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos. Você tá ligadinho aqui no canal Vascaíno desde sempre. Já logo de cara, de antemão, peço perdão para vocês. Não estamos aqui no nosso estúdio de cada dia, né, no meu lar, né? Na verdade eu tô off home, tô fora de casa. Na verdade eu tô aqui na parte alta do Parque Nacional do Itatiaia. Um frio para cada um, uma geladeira para cada um, literalmente, né? Mas fiquem tranquilos, o Álvaro Silva congelando ou não, a notícia vai chegar na sua mão. Fiquem tranquilos, vamos abordar muito assunto importante do Vasco. Olha só, pode comemorar. Sabe aquela música? Escuta aí, o barulho do foguete. É isso aí. Bruno Prachedes acertou com o Atlético Paranaense. Para a graça do nosso bom Deus, vida que segue, vai ser feliz o Bruno Prachedes. Ele que, né, não deu certo no nosso Vasco, estava deixando todo mundo de cabelo em pé. Deu uma assistência invertida contra o Atlético Mineiro naquela bola que ele entregou para o Hulk. Ali foi o estopim para a torcida. Fato é que ele acertou com a torcida. Vamos falar desse assunto, vamos falar do Cria Ryan, que pode estar deixando o nosso Cruz Maltino. Vamos falar também de camisa 10, que começou a ser ventilado, na minha opinião. É mais uma cavada daquelas, e mal cavada, viu? Vocês vão entender do que eu tô falando. Vamos falar também do futsal, o Vasco aí que entra em quadro, isso mesmo, a bola rola nessa segunda-feira pela Liga Brasil de Futsal, entre outros assuntos, então fique ligado até o final. Agora é o seguinte, já se inscreveu? Show de bola. Não se inscreveu? Se inscreve, dá essa força aqui pro amigo, deixa o like, o joinha, o dedinho pra cima, aquela moral, e também compartilha o link do nosso conteúdo nos seus grupos de WhatsApp. Dito tudo isso, então bora lá ao que nos interessa. Galera, olha só, Bruno Prachedes, como você já acompanha na sua tela, Prachedes já realiza exames no CT do Atlético Paranaense. Para ser mais exato, no CT do Caju, ele já acertou o contrato, já realizou exames para assinar contrato com a equipe de Coritiba, né? Como eu falei no início, né? Vida que segue, vai lá, valeu, vai ser feliz, não deu certo no Vasco, mas é um ser humano, assim como todos nós também, ele tem família, então a gente não pode também queimar a pessoa física dele. Agora, como profissional, como atleta, não deu certo no Vasco e vida que segue para ele, vai liberar nossa folha salarial para a gente buscar alguns jogadores aí nessa janela de transferências, que tá pegando fogo, né? Então é isso, a gente já trazia para vocês há alguns dias, agora só foi apenas consumado o fato da saída de Bruno Prachedes. Como diria o nosso amigo aqui, o Mário Coelho, né? Comemora a família. Hoje podemos comemorar aí, né? E boa sorte aí pro atleta. Dito isso, quero falar com vocês sobre uma postagem, né, enigmática do presidente do Vasco, Pedrinho, tá? Isso mesmo, você já acompanha na sua tela, ele fez uma postagem na sua rede social com um vídeo ali, né, com uma música de fundo evangélica, de fundo gospel, né, falando ali que o que está vindo é extraordinário, né? O que será que o Pedrinho tá querendo deixar nessa entrelinha, né? Nós sabemos que o Vasco tá no mercado, tá buscando o zagueiro, tá buscando atacante, tá negociando com o Brian Rodrigues, com o Maurício Lemos do Galo, né? Tem outros nomes sendo ventilados também. E para o Pedrinho postar na rede social dele que é extraordinário, então é algo que é fora da ordem, é fora do comum, né? Levando ao pé da letra, será que vem coisa boa aí? Será que teremos presente de aniversário do nosso Vascão nesse mês de agosto, que o nosso Vasco completa aniversário? Bom, teremos que aguardar mais uma vez para rimar. O nosso presidente já deixou no ar. Dito isso, eu quero falar com vocês aqui agora, tá? É sobre o Ryan, né? O Ryan é aquela velha máxima, né? Ah, é a joia da base, é a joia, não sei o que, é a joia, mas que na verdade, com todo respeito, na minha opinião, tá mais pra bijuteria, porque não tá jogando bola. Começou ano passado, fez aquele golzinho e pá, e só, né? Aí entra de vez em quando, tem um lampejo aqui, um drible ali, uma jogada aqui e coisa e tal, transpira muito. Sempre que vem entrando, vem levando o cartão, a torcida já vem perdendo a paciência com ele há alguns jogos. Fato é que alguns clubes da Terrinha de Portugal, isso mesmo, lá de Portugal, teriam interesse no cria da base do Vasco, ele que completou 18 anos há poucos dias. Com isso ele já pode deixar o futebol brasileiro para atuar em qualquer outra equipe, ele já é ali maior de idade. Fato é
que o Vasco aí está analisando algumas propostas, isso mesmo, propostas de grupos, no plural, mais de um, dois, de grupos mundiais do meio do futebol. Que grupos são esses, Álvaro Silva? Gente, não sei, tá? Se eu falar para você, se eu inventar o nome de algum grupo aqui de futebol, eu vou estar falando mentira para vocês, vocês sabem que eu trabalho com a verdade. Agora, imagino, é uma imaginação, uma conjectura, imagino eu que deva ser aí, sei lá, um grupo City da vida, né? Esses grupos aí que, por exemplo, os donos do Newcastle, né? Fundo árabe, enfim, acredito eu que deva ser algo nessa situação. Fato é que a notícia que nós tomamos conhecimento na tarde dessa segunda-feira é de que o Vasco estaria analisando umas situações, algo em torno de 10 milhões de euros, isso mesmo, 10 milhões de euros, né? Estaria ali, vamos dizer assim, na casa desse valor, essa proposta pelo Rayan. Tá? Então vamos trazer para a moeda nossa, que traduzindo para o real, tá? Na casa de praticamente 60 milhões de reais. Esses seriam os valores envolvidos numa possível, eventual futura transação do cria da base do nosso Vasco. E não para por aí, não para por aí. Sabe por quê? John Textor, isso, ele mesmo, o polêmico Textor, que fala que tem prova e não tem, e arruma problema e coisa e tal. Enfim, é um bom dirigente. Para eles lá, é rival nosso, né? Mas brincadeiras à parte, o Textor, ele estaria, né, entre aspas, né, porque eu particularmente não tenho o zap dele para perguntar, né, que se eu tivesse eu perguntava, galera. É o seguinte, ele estaria interessado em contratar o Rayan, calma, não é para levar para o Botafogo, tá? Seria aí para levar para o Lyon da França, outro clube pertencente também ao mandatário americano. Todos nós sabemos que ele teria supostamente feito algo parecido com o Luiz Henrique, né, e outros jogadores do Botafogo. Alguns denominam essa situação como barriga de aluguel e coisa e tal. Eu não vejo assim, eu vejo como business, é o negócio e outra coisa. O jogador vai para onde ele quer. Foi esse o tempo que o jogador era um produto. Você falava pro cara, eu te vendi, você tem que ir. Não. Né? Se os dois clubes tiverem acertados e o jogador falar que não vai, ele não vai, porque ele é um ser humano, ele não é um escravo. Né? Então, assim, a partir do momento que o jogador aceita, então não tem esse papo de barriga de aluguel. O jogador vai sabendo. E vai sabendo quanto que ele vai ganhar, onde ele vai jogar e o tempo de contrato. Aí depende dele mostrar o futebol dele. Mas não é isso que eu quero desempenhar, que eu quero falar com vocês, é que o Rayan vem despertando bastante interesse e existe sim uma possibilidade muito grande dele deixar o Vasco, seja para alguma equipe que pertença ao John Textor, seja para algum outro clube mundial aí do nosso futebol, né? Fato é que existem propostas na mesa do Pedrinho, do Vasco, a diretoria do Vasco está analisando essa situação. Agora eu quero falar com vocês ainda do mercado da bola, muita coisa séria para falar, gente. O canal aqui do YouTube, lá o do Léo Lacerda, a torcida vascaína, eu até gosto do Léo, né? Léo, me ajuda a te ajudar, cara. Eu gosto de tu, irmão, nós é tudo Vasco, mas não dá, cara. Pô, galera, o Léo, comigo não tem conversa, o Léo Lacerda tá na Net Vasco, quem tá com dúvida, vai na Net Vasco, vocês vão ver lá, não é conversa minha, do Álvaro Silva. Segundo na torcida vascaínos, o canal do Léo Lacerda, o Vasco teria interesse na contratação do Oscar. Porém, todavia, entretanto, eu vou fazer uma pergunta para vocês aí, 25 milhões de torcedores do Vasco espalhados do mundo afora. O Vasco hoje tem 2 camisas 10, pô. Se fosse ano passado, antes de chegar o Payet, que realmente, antes de chegar o Payet, esse mesmo atleta, o Oscar, não quis vir para o Vasco, o clube também não queria liberar, uma série de situações, mas ele também não fez questão de vir jogar no Brasil, muito menos no Vasco. O Vasco foi atrás do Payet, o Payet veio, está aí consolidado, é o nosso camisa 10, caiu na graça da torcida, né? Claro, se lesionou, ficou fora, mas voltou e está atuando em altíssimo nível, não tem o que falar do homem, o homem joga de terno, francês. E temos aí, é claro, o nosso Little Couto, o Coutinho, que chegou, mas ainda não chegou, né? Chegou, né, queimaram etapas, colocaram ele antes da hora, acabou aí tendo uma lesão muscular, mas aí papo de 25 dias, um mês, ele volta aos gramados. Então assim, o Vasco hoje falta zagueiro, o Vasco hoje falta volante para combater, alguém que saiba sair jogando, o Vasco hoje falta atacante lá de campo, ponta direita, ponta esquerda, até mesmo o centroavante, porque se o Verratti, Deus me livre e guarde, bater na madeira, o Verratti torce o pé, o Verratti tem uma lesão, é suspenso, quem vai entrar? O menino da base, que pode dar certo, pode arrebentar, pode suprir, como pode não suprir, e aí vai queimar mais um jogador, como a gente acabou de fazer com o Rayan, que o Rayan está sendo queimado, ele está entrando só em rabo de foguete, quando joga, não joga bem, e a torcida está pegando raiva dele, daqui a pouco vai ficar insustentável. Então assim, na minha opinião, essa história de Oscar no Vasco não bate. O Vasco precisa de ponta direita, de ponta esquerda, tá? O Vasco precisa de falso 9 ou de repente um centroavante. Na minha opinião, não estaria nem um centroavantão, que nós já temos aí os meninos da base que estão desempenhando bem, o GB mesmo, que estava se mostrando que tem recurso. Eu traria um cara que nós não temos no nosso elenco hoje, um falso 9. É um cara que joga ali fora da área, joga dentro da área, cai para um lado, cai pelo outro. É um cara que no ataque ele desenrola. Falta um cara desse no Vasco, e é claro,
um ponta esquerda, até mesmo para subir o sarrafo. Porque se o David olha para trás e sabe que tem um cara brabo jogando muito na ponta esquerda, o próprio David vai mudar o futebol dele, vai jogar muito mais bola. Mesma coisa é o Adson, se ele olha para o banco e fala, pô, se eu der um mole aqui, aquele cara entra e não sai mais do time. Então é meio que assim que funciona, a gente precisa de elenco. Agora, 3 camisa 10, ô Léo, me ajuda a te ajudar, irmão. Eu não gosto de ficar abrir vídeo aqui para poder questionar canal de amigo vascaíno que tá falando de Vasco. Agora, na minha humilde opinião, eu posso estar errado, o Vasco pode contratar ele aí, eu queimar minha língua. Agora, se eu tenho a caneta, eu não traria. Nada contra a pessoa do Oscar. Se eu encontrar com ele na rua, vou pedir um autógrafo, vou fazer uma selfie, um jogador reconhecido, seleção, coisa e tal. Agora, não tem cabimento. Sinceramente, não tem cabimento, tá? Dito isso, eu quero falar com vocês aqui agora, já falando bastante do mercado da bola, quero falar do nosso CT, isso mesmo, o CT Moacir Barbosa, o CT do nosso Vascão, vem passando por alguns reparos, o Pedrinho aí está empenhado em cumprir algumas promessas da SAF, que a 777 prometeu e não cumpriu, né? Entre elas aí, é claro, a manutenção de São Januário, o gramado em ótimo estado e também o CT, o investimento em aparelhagem, equipamento e infraestrutura. A 777 não investiu no CT com a prerrogativa, com a desculpinha, com a muleta de que o terreno é da prefeitura, contrato de 50 anos, e a prefeitura do Rio poderia pegar o terreno do dia para a noite e eles gastarem rios de dinheiro. Porém, todos nós já sabemos que eles já assinaram um contrato sabendo, né? Já assinaram contratos com o Vasco, da SAF do Vasco, sabendo de todos esses trâmites. Eles tinham obrigação de investir no CT e não investiram. E o Pedrinho não assinou contrato nenhum de investir em CT nenhum. É claro, é óbvio, ele é presidente do Vasco, ele tem obrigação de cuidar do Vasco. Mas não foi ele que firmou acordo com ninguém e ele está fazendo. E os caras que firmaram não fizeram. Então parabéns, Pedrinho. Tá falando do que, Álvaro Silva? Dessa imagem que vocês acompanham na sua tela. O Vasco trocou aí todas os aparelhos de bicicletas, aquelas bicicletas ergométricas do nosso CT, por aparelhos de primeiro mundo. Era aquelas bicicletas bem arcaicas, bem simplesinha mesmo, sabe? Aquela bicicleta que você vai na academia, o pessoal já nem curte muito mais usar. Pois é, era essa que tinha no CT Moacir Barbosa, agora já é algo mais aí, high society, algo alto nível, até porque se você quer desempenhar um futebol de alto nível, você tem que ter aparelhagem, você tem que ter CT, você tem que ter profissionais, né, para que você consiga colocar uma engrenagem em alto nível dentro do campo. Não é só você jogar 11 jogadores lá no campo, pagar um salário caro para eles e falar, vai, joguem. Não é por aí, porque as outras equipes têm o preparo, e esse preparo faz a diferença na hora H. A gente vê aí o Palmeiras fazendo a diferença, a gente vê o Galo aí também melhorando, evoluindo, vê, por exemplo, o nosso próprio rival aqui do Rio, Flamengo, a gente vê aí, por exemplo, na Europa aí o City, né, todos os outros grandes times aí, o Real Madrid, que investem pesado, não estão satisfeitos com o que tem, já querem aumentar estádio, querem sempre melhorar o CT, tem um camisa 10, querem trazer outro, tem o melhor do mundo, quer trazer o segundo melhor do mundo, os caras pensam assim. E no Vasco a gente tem que pensar assim, porque o Real Madrid hoje, desculpa do palavreado, tem criança aí perto aí, tá? O Real Madrid hoje é o pica das galáxias, mas 30 anos atrás não era. Era um grande clube da Europa, ponto. Mas hoje o Real Madrid é o Real Madrid. Por quê? Porque eles tiveram essa mentalidade décadas atrás e colocaram em prática. Então isso que o Pedrinho está fazendo é algo muito importante. Talvez ele não colha frutos agora, nós talvez não colhemos frutos agora, mas pode ser que daqui 5, 10, 12, 15 anos o Vasco pode virar uma potência. Por que não? Por que não? É claro que nós como torcedores a gente vai sempre puxar a sardinha pro nosso time, mas é possível sim. Então, meus parabéns aí pro Pedrinho. Dito isso, eu quero falar com vocês agora do nosso futsal, né? O nosso Vasco que infelizmente foi eliminado do Campeonato Brasileiro nas oitavas, né? Caiu ainda nas oitavas. Primeiro jogo, o Vasco jogou fora de casa contra o Concórdia, empatou em 2-2. No segundo jogo, o jogo foi aqui no Rio, né? Na cidade de Teresópolis, região serrana, lá no ginásio Pedrão. E a partida acabou empatada pelo placar de 4-4, um jogaço eletrizante. O jogo foi para prorrogação e no finzinho, no apagar das luzes, o Vasco levou o gol, Golden Goal, e acabou sendo eliminado ainda nas oitavas do Campeonato Brasileiro. Agora, o Vasco está disputando a Liga Brasil, né? E aí com isso o Vasco já estreou diante o Smack Futsal, empatou em 2-2 jogando em casa, né? E o Vasco joga fora de casa hoje diante o Praia Clube às 19 horas, conhecido também como 7 horas da noite. Então, meus amigos, é isso que nós tínhamos de assunto, de notícia do nosso Vasco para trazer para vocês. Já vou pedir perdão, não vou conseguir trazer vídeo na parte da noite por conta de logística, dificuldade no local onde eu tô. Aqui deve fazer, sei lá, menos 7, menos 8, menos 10 na parte da noite. É inviável sair para fora do abrigo, e dentro do abrigo não sou só eu, tem um monte de gente que tá ali. Então assim, estamos aqui para trazer informação para vocês com o maior carinho, tá, gente? Amanhã, nessa terça-feira,
vou me fazer presente aqui. E na quarta-feira, fiquem tranquilos, na quarta-feira a gente já brota normalzão, naquele jeitão, naquele pique, com o Expresso News na parte da tarde, ali no finzinho da tarde, e aquele programa nosso da parte da noite ali, rotineiro, né? Quase que um corujão ali, sempre em torno de 11 e meia, meia-noite. Valeu, galera? Então, tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o meu, o seu, o nosso Vasco será imortal, vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!